Do pixel à tela, pipeline gráfico em jogos e filmes. Muitas pessoas já se perguntaram como os videogames e os filmes conseguiram evoluir tanto visualmente em poucas décadas. Como a gente saiu de gráficos simples e limitados, como Quake e Tibia, para mundos extremamente realistas, como Horizon Forbidden West ou Crimson Desert. Mas a resposta para isso não está apenas em artistas melhores ou computadores mais rápidos. Existe um processo inteiro acontecendo dentro da placa de vídeo, acontecendo dezenas, centenas até milhares de vezes por segundo. Esse processo transforma a matemática em imagens, converte pontos, linhas e cálculos em personagens, cenários, luzes, sombras e até em efeitos visuais. E esse processo tem o nome, pipeline gráfico. Computação gráfica é a área da ciência da computação responsável por criar, manipular, processar e exibir informações visuais usando os computadores. Ela está presente em praticamente tudo que envolve imagens digitais. Interfaces de aplicativos, filtros de câmera, animação, filme, simuladores, engenharia, medicina, tudo. E, claro, os jogos eletrônicos. Dentro dessa área, existem dois grandes campos principais. O primeiro é a síntese de imagens, que acontece quando o computador gera uma imagem completamente do zero, usando os dados matemáticos. É o caso de jogos 3D, animações e renderizações. O segundo é o processamento de imagens, que acontece quando o computador modifica ou interpreta uma imagem que já existe, como reconhecimento facial, filtros fotográficos ou inteligência artificial aplicada em imagens. Neste vídeo, nosso foco vai ser entender a síntese de imagens, como o computador cria uma cena virtual e transforma isso na imagem que vemos na tela. Tudo que aparece em uma tela é formado por pixels. Pixels são pequenos pontos de luz organizados em uma grade. Uma tela Full HD possui 1920 colunas e 1080 linhas, totalizando mais de 2 milhões de pixels. Já uma tela de 4K possui 4 vezes mais pixels, aumentando drasticamente o nível de detalhe da imagem. Cada pixel possui uma cor definida por 3 canais principais: vermelho, verde e azul, famoso RGB. Cada canal normalmente possui valores entre 0 e 255, combinando diferentes intensidades desses 3 canais. Conseguimos representar mais de 16 milhões de cores diferentes. O trabalho da computação gráfica calcula exatamente qual deve ser a cor de cada pixel da tela, quadro após quadro, em tempo real. Para representar objetos tridimensionais, o computador utiliza um sistema de coordenadas baseado em 3 eixos: x, y e z. Todo objeto 3D começa com vértices, que são pontos posicionados no espaço. Esses vértices são conectados formando arestas, e as arestas criam faces. Na computação gráfica moderna, quase todas as faces são triângulos, porque matematicamente 3 pontos sempre definem um plano. O conjunto completo de vértices, arestas e faces recebe o nome de malha poligonal, ou mesh. Quanto maior o número de triângulos presentes em uma malha, maior o nível de detalhe visual do objeto. Depois que o objeto é criado, ele precisa ser posicionado corretamente dentro do mundo virtual. Isso é feito através de 3 transformações fundamentais: translação, rotação e escala. A translação move o objeto pelo espaço. A rotação gira o objeto em torno de um eixo. A escala altera o seu tamanho. Essas operações são realizadas usando matrizes matemáticas, um dos pilares da álgebra linear utilizada na computação gráfica. A grande vantagem das matrizes é permitir que várias transformações sejam combinadas em uma única operação extremamente eficiente. Mesmo existindo um espaço tridimensional, os objetos ainda precisam ser convertidos para uma imagem bidimensional que possa ser exibida na tela. Esse processo é chamado de projeção. A câmera virtual define o campo de visão da cena e determina quais objetos serão visíveis. Na projeção ortográfica, os objetos mantêm o mesmo tamanho independentemente da distância. Já na projeção perspectiva, objetos mais distantes parecem menores, simulando o comportamento da visão humana e criando profundidade. O pipeline gráfico funciona como uma linha de montagem digital. Cada etapa recebe dados, processa informações específicas e envia o resultado para a próxima fase. Tudo começa com os vértices do modelo 3D e termina com milhões de pixels coloridos aparecendo na tela. A primeira grande etapa do pipeline é o processamento de vértices. Cada vértice passa por um programa chamado Vertex Shader, responsável por aplicar transformações geométricas, animações e projeções. Esse processamento ocorre diretamente na GPU, uma peça de hardware projetada especificamente para executar milhares de cálculos simultaneamente. E é isso que permite que jogos modernos processem cenários inteiros em tempo real. Depois da projeção, os triângulos precisam ser convertidos em pixels. Esse processo recebe o nome de rasterização. O hardware identifica exatamente quais pixels pertencem a cada triângulo exibido na tela. Ao mesmo tempo, o Z-Buffer controla a profundidade da cena, garantindo que objetos próximos apareçam na frente dos objetos distantes. Após a rasterização, cada pixel recebe informação chamada fragmentos. A Fragment Shader calcula então a aparência final desses pixels, incluindo iluminação, sombras, reflexos e materiais. Um dos modelos clássicos de iluminação é o modelo Fonk, dividido em luz ambiente, difusa e especular. Os shaders modernos conseguem simular materiais extremamente complexos, aproximando cada vez mais o visual virtual do comportamento visual da luz. Modelos 3D são apenas geometria,
Para adicionar detalhes visuais, utilizamos as texturas. As texturas são imagens 2D aplicadas sobre os objetos tridimensionais. O processo que define como a textura será encaixada no modelo é chamado de mapeamento V. Além das texturas tradicionais, jogos modernos utilizam mapas de normal, rugosidade e reflexão para criar mais superfícies muito mais detalhadas sem aumentar excessivamente o número de polígonos. Depois que a cena é inteira renderizada, ainda existe uma etapa final chamada pós-processamento. Nela são aplicados efeitos visuais que refinam a imagem. O anti-aliasing suaviza as bordas serrilhadas. O bloom cria halos luminosos. O motion blur simula movimento rápido. Já o depth of field imita o foco de lentes reais. O ray tracing representa uma das maiores evoluções recentes da computação gráfica. Em vez de apenas projetar triângulos na tela, essa técnica simula fisicamente o comportamento da luz. Raios virtuais são lançados pela câmera e interagem com objetos da cena, calculando reflexos, sombras e refrações extremamente realistas. Durante décadas, isso só era possível em filmes devido ao alto custo computacional. Hoje, GPUs modernas conseguem executar o Ray Tracing em tempo real. A computação gráfica vai muito além dos jogos. Na medicina, tomografias e ressonâncias criam reconstruções tridimensionais do corpo humano. Na arquitetura, renders fotorrealistas permitem visualizar prédios antes mesmo da construção. Na engenharia, simulações gráficas ajudam a analisar o fluxo de ar, resistência estrutural e comportamento de materiais. Na ciência, visualizações transformam dados complexos em imagens compreensíveis. A computação gráfica está presente em praticamente tudo ao nosso redor. Por trás de cada jogo, filme, simulação científica ou animação existe um pipeline gráfico transformando cálculos matemáticos em imagens. E conforme o hardware evolui, técnicas como o Ray Tracing aproximam cada vez mais o mundo virtual da nossa realidade. O que hoje pode parecer impossível visualmente, amanhã pode se tornar um padrão.